Volto logo, dizia o bilhete, e ela não chegava. Nunca tive resultados concretos no plano astral. Nunca tinha visto nada. Nem anjos, nem demônios, nem espíritos dos mortos. A besta escreveu em seu diário que materializava coisas, mas era mentira. A besta não tinha chegado lá. Ele sabia disso. A besta tinha fracassado. Ele gostava das suas ideias porque eram ideias rebeldes, chiques, das quais poucas pessoas haviam escutado falar. E as pessoas sempre respeitam mais aquele que diz coisas que ninguém entende. Do resto, Hare Krishna, Meninos de Deus, Igreja de Satã, do resto todo mundo participava. A besta só para os eleitos. A lei do forte, dizia um texto dela. A besta estava na capa do Sgt. Pepper's, um dos mais conhecidos discos dos Beatles, e quase ninguém sabia. Talvez nem os Beatles soubessem o que estavam fazendo quando colocaram aquela foto lá. O telefone começou a tocar. Podia ser sua namorada. Mas se estava escrito "volto logo", para que telefonar? Só se alguma coisa estivesse acontecendo. Por isso ela não chegava. A vertigem agora voltava em intervalos menores, e tudo ficava negro de repente. Sabia. Alguma coisa lhe dizia que não podia deixar aquela sensação tomar conta. Algo terrível podia acontecer. Talvez entrasse ali naquela escuridão e nunca mais saísse. Precisava manter o controle a qualquer custo. Precisava ocupar sua mente. Ou aquela coisa o dominaria. O telefone. Concentrou-se no telefone. Falar, conversar, distrair o pensamento. Levá-lo para longe daquela escuridão. Aquele telefone era um milagre, uma saída. Sabia disso. Sabia de alguma maneira que não podia se entregar. Precisava atender o telefone. Alô? Era uma voz de mulher, mas não era sua namorada. Paulo? Ele ficou quieto. Paulo, você está me ouvindo? Preciso que você venha aqui em casa. Está acontecendo uma coisa esquisita. O que está acontecendo? Você sabe, Paulo. Me explique, pelo amor de Deus. Desligou antes de ouvir o que não queria. Não era um efeito retardado de droga. Não era um sintoma de loucura. Não era um ataque cardíaco. Era real. E Árgeles participava desses rituais. E aquilo também estava acontecendo com ela. Entrou em pânico. Ficou alguns minutos sem pensar. E a escuridão foi se apossando dele, chegando cada vez mais perto, fazendo com que pisasse na beira do Lago da Morte. Ele ia morrer. Por tudo o que tinha feito sem acreditar. Por tanta gente envolvida sem saber. Por tanto mal espalhado sob a forma de bem. Morreria. E as trevas existiam, porque se manifestavam agora, diante dos seus olhos, mostrando que as coisas terminavam funcionando um dia, cobrando seu preço pelo tempo em que foram usadas. E ele tinha que pagar, porque não quisera saber o preço antes. Pensou que era grátis, que tudo era mentira ou sugestão da mente. Os anos no colégio jesuíta voltaram. E ele pediu forças para chegar até uma igreja, pedir perdão, pedir ao menos que Deus salvasse sua alma. Precisava conseguir. Sempre que mantinha a mente ocupada, conseguia dominar um pouco a vertigem. Precisava de tempo suficiente para ir até a igreja. Que ideia ridícula. Olhou a estante. Resolveu saber quantos discos tinha. Afinal de contas, sempre adiar essa providência. Sim, era algo muito importante saber o número exato dos seus discos. E começou a contar. 1, 2, 3... Conseguia. Conseguia segurar a vertigem, o buraco negro que o puxava. Contou todos os discos e recontou para ver se estava certo. Agora os livros. Precisava contar para saber quantos livros tinha. Teria mais livros do que discos? Começou a contar. A vertigem parava, e tinha muitos livros, e revistas, e jornais alternativos. Ia contar tudo. Anotar num papel. Saber realmente quantas coisas possuía. Era importantíssimo.
Estava contando os talheres da casa quando a chave girou na porta. Ela estava chegando afinal, mas não podia se distrair. Não podia sequer conversar sobre o que estava acontecendo. Em algum momento, aquilo ia parar. Tinha certeza disso. Ela foi direto para a cozinha e abraçou-o chorando. Socorro, tem alguma coisa estranha acontecendo. Você sabe o que é, me ajude. Ele não queria perder a conta dos talheres. Era sua salvação. Manter a mente ocupada. Melhor que ela não tivesse chegado. Não estava ajudando em nada. E pensava como Árgiles que ele sabia de tudo, que sabia como parar aquilo. Mantenha a mente ocupada, gritou, como se estivesse possuído. Conte quantos discos tem, e conte os livros. Ela olhou sem entender, e como um robô caminhou em direção à estante. Mas não conseguia chegar até lá. De repente, atirou-se no chão. Quero a minha mãe, repetia, em voz baixa. Quero a minha mãe. Ele também queria. Queria ligar para os pais, pedir socorro. Os pais que não via nunca, que pertenciam a um mundo burguês, já há muito tempo abandonado. Tentou continuar a contagem dos talheres, mas ela estava ali, chorando como uma criança, arrancando os próprios cabelos. Aquilo era demais. Ele era o responsável pelo que estava acontecendo, porque a amava e havia ensinado os rituais, garantido que ela ia conseguir o que queria, que as coisas melhoravam a cada dia, embora nem por um momento acreditasse no que falava. Agora ela estava ali, pedindo ajuda, confiando nele, e ele não sabia o que fazer. Por um instante pensou em dar outra ordem, mas já havia esquecido quantos talheres possuía, e o buraco negro apareceu de novo com força. Me ajude você, disse. Eu não sei. E começou a chorar. Chorava de medo, como quando era criança. Queria os pais como ela. Estava suando frio e tinha certeza de que morreria. Pegou-a pela mão. As mãos dela também estavam frias, embora as roupas estivessem empapadas de suor. Foi até o banheiro para lavar o rosto. Era assim que faziam quando o efeito da droga estava muito forte. Funcionava também para aquilo, que ele já havia experimentado. O corredor parecia imenso. A coisa agora estava mais forte. Já não contava discos, livros, lápis, talheres. Não tinha mais como fugir. Água corrente. O pensamento vinha de um outro canto de sua cabeça, um lugar onde a escuridão parecia não penetrar. Água corrente. Sim, existia o poder das trevas, o delírio, a loucura. Mas existiam outras coisas. Água corrente, disse para ela, enquanto lavavam o rosto. Água corrente afasta o mal. Ela notou a segurança na voz dele. Ele sabia tudo. Ia salvá-la. Ele abriu o chuveiro e os dois entraram, com roupas, documentos, dinheiro. A água fria molhou seus corpos, e pela primeira vez desde que tinha acordado, sentiu um certo alívio. A vertigem sumira. Ficaram 1, 2, 3 horas debaixo da água, sem conversar, tremendo de frio e de medo. Saiu do chuveiro apenas uma vez a fim de ligar para Árgiles e pedir que fizesse o mesmo. A vertigem voltou e teve que retornar correndo para debaixo d'água. Ali tudo parecia calmo, mas precisava desesperadamente entender o que acontecia. Eu nunca acreditei, disse. Ela olhou sem entender. Há 2 anos eram hippies sem um tostão, e agora as músicas dele eram ouvidas de norte a sul do país. Estava no auge do sucesso, embora poucas pessoas soubessem seu nome, e dizia que tudo aquilo era fruto dos rituais, dos estudos ocultos, do poder da magia. Nunca acreditei, continuou. Ou não teria me arriscado por esses caminhos. Jamais teria me arriscado e arriscado você. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus, disse ela. Não podemos ficar aqui para sempre. Saiu mais uma vez do chuveiro e de novo experimentou a tontura, o buraco negro. Foi até a estante e voltou com uma Bíblia. Tinha uma Bíblia em casa, apenas para ler o Apocalipse, ter certeza do reino da besta.
Fazia tudo conforme mandavam os seguidores da besta. E no fundo, não acreditava em nada. Vamos rezar para Deus, pediu. Sentia-se ridículo, desmoralizado diante da mulher que tentava impressionar durante todos aqueles anos. Era fraco. Ia morrer. Precisava humilhar-se, pedir perdão. O mais importante agora era salvar sua alma. Tudo era verdade, afinal. Abraçou-se com a Bíblia e rezou as orações que aprendera na infância. Pai Nosso, Ave Maria, Credo. Ela relutou no início, depois passou a acompanhá-lo. Então ele abriu o livro ao acaso. A água do chuveiro castigava as páginas, mas ele conseguia ler a história de alguém que pede algo a Jesus. E esse diz para que o sujeito tenha fé. O sujeito responde: Senhor, eu creio. Ajudai minha incredulidade. Senhor, eu creio. Ajudai minha incredulidade, gritou entre o ruído da água que caía. Eu creio, Senhor. Ajudai minha incredulidade, disse ela baixinho, aos prantos. Começou a sentir-se estranhamente calmo. Se existia o mal terrível que experimentavam, então era verdade que o reino dos céus também existia. E junto com ele, tudo mais que havia aprendido e negado durante toda a vida. Existe a vida eterna, disse, embora sabendo que ela nunca mais acreditaria em suas palavras. Não me importa morrer. Você não pode também ter medo. Não tenho medo, ela respondeu. Não tenho medo, mas acho uma injustiça, uma pena. Tinham 26 anos, e era realmente uma pena. Vivemos tudo que alguém da nossa idade podia viver, respondeu ele. Tem gente que não chegou nem perto. É verdade, disse ela. Podemos morrer. Ele virou o rosto para cima, e o barulho da água em seus ouvidos parecia um trovão. Não estava mais chorando, nem com medo. Apenas pagava o preço de sua ousadia. Senhor, eu creio. Ajudai minha incredulidade, repetiu. Queremos fazer uma troca. Oferecemos qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa pela salvação de nossas almas. Oferecemos nossas vidas ou tudo o que temos. Aceitai, Senhor. Ela olhava para ele com desespero. O homem que admirava tanto. O poderoso, o misterioso, o corajoso homem que admirava tanto. Que havia convencido tantas pessoas sobre a sociedade alternativa. Que pregava um mundo onde tudo era permitido. Onde os fortes dominariam os fracos. Aquele homem estava ali, chorando, chamando a mãe, rezando como uma criança e dizendo que sempre tivera muita coragem, porque não acreditava em nada. Ele virou-se, pediu que os dois olhassem para cima e fizessem a troca. Ela fez. Havia perdido seu homem, sua fé e sua esperança. Não tinha mais nada a perder. Então ele colocou a mão na torneira e lentamente começou a fechá-la. Agora podiam morrer. Deus os havia perdoado. O jato de água transformou-se em pingos, e depois houve um silêncio completo. Os dois, ensopados até os ossos, se olhavam. A vertigem, o buraco negro, os risos e os barulhos. Tudo havia desaparecido.